passarelas? Vamos ouvir. Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. Contou-nos um professor que um dia ele deu uma carona a uma amiga que ela estava irradiando a felicidade. E o motivo da sua alegria era o fato de haver vencido algo que a atormentava desde a infância, que era o medo de atravessar passarelas. Ela era moradora de uma cidade grande e, vez ou outra, ela precisava atravessar uma rua movimentada, bastante até, utilizando as passarelas destinadas aos pedestres. Sempre que ela ia enfrentar esse terror que ela tinha, não é? Que a gente tem que até respeitar, ela quase que se agachava, ela se agarrava ao parapeito e seguia engatinhando como se fosse um bebê. Naquele dia em que ela conversava com um amigo, ela contou que quando ela estava no meio do trajeto, ela começou a conversar com ela mesma sobre esse tormento do medo. Ela viu-se ali agarrada naquelas amuretas, né? Se arrastando como se a passarela fosse desabar. E ela pensou, mas como pode uma mulher de quase 50 anos estar rastejando desse jeito, enquanto as crianças passam descontraídas e confiantes? Isso não faz sentido. E buscando uma força interior que ela não imaginava possuir, ela levantou-se, respirou fundo, apoiou a mão suavemente sobre o parapeito e seguiu. Mas não foi só isso. Desafiando o próprio medo, ela ousou olhar para baixo, aqueles carros que transitavam em alta velocidade. Os primeiros momentos foram de luta íntima entre a confiança e aquela fobia enorme que ela toda a vida teve com ela. Mas venceu o bom senso e ela chegou ao outro lado irradiando felicidade, porque ela havia derrotado o monstro que a aterrorizou por longo tempo. Ouvinte, quantos de nós temos nossas passarelas para enfrentar? E elas se apresentam das mais variadas formas e nos mais inesperados momentos. São as fobias e os medos que nos infelicitam, que nos fazem rastejar, que nos impedem os passos na travessia dos obstáculos necessários ao nosso crescimento espiritual. E muitas dessas passarelas são fruto da nossa imaginação, também da nossa falta de fé e da nossa enorme insegurança. Importante que pensemos no objeto dos nossos medos com a serenidade que o assunto exige. Existem perigos reais que provocam o medo racional, que aciona o instinto de conservação, com o fim de preservar a nossa integridade física e moral. Isto é profundamente natural. Mas existem perigos imaginários que impedem a nossa caminhada e nos deixam ilhados nos limites gerados pelo medo irracional, o medo sem sentido. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo hoje estão vendo qual é o seu medo. Quando, por exemplo, nos deparamos com uma ponte que está rachada, com vários indícios de que poderá desabar, evitar essa travessia é uma decisão de bom senso, porque esse medo é perfeitamente racional. Mas, quando a ponte está firme, sólida, não oferece risco nenhum e ainda assim sentimos medo de atravessar, esse temor é sem razão. Não tem razão de ser. Esse é chamado, então, medo irracional. Por isso é importante que nós façamos uma análise consciente das nossas fobias, para que aquele medo irracional não nos impeça os passos na direção da felicidade que nós queremos alcançar. Vale a pena enfrentar nossas passarelas com disposição e coragem, para que possamos sentir a satisfação de chegar a outra margem da rua, do rio, dos obstáculos variados. E atravessar essas passarelas
pode significar simplesmente derrotar o medo de ser feliz, que por meses nos distancia de um abraço de reconciliação, de perdão, de conquistar uma virtude qualquer. E ouvinte, o que hoje parece ser um furacão em sua vida, amanhã você vai entender que foi apenas um vento abrindo um belo caminho. Eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bem, são 10 horas com 40 minutos, 10h40. Você teve aí a Cristina Brum com o tema Novas Passarelas, hoje trazendo essa informação para você. Se você, como eu estava no fim conversando aqui com o pessoal que está aqui na entrevista, a gente ficou batendo papo, e eu não pude prestar atenção no que a Cristina falou, barbada para mim. Eu vou